Olá, meus amigos, vamos meditar na palavra? Você é do tipo de pessoa que gosta de falar demais? Quando você está numa rodinha, você quer logo mostrar o seu coração que está dentro de você e você quase não dá margem para os outros, você não gosta muito de ouvir, você gosta de falar, de estar ali sempre falando, né? Na minha empresa, todo mês tem um encontro entre os funcionários e aí formamos grupos. E eu fico notando as pessoas, como as pessoas gostam de falar. Às vezes eu vejo pessoas se movimentando na cadeira, querendo falar, né? E eu fico observando cada uma das pessoas. As pessoas não querem ouvir muito, mas elas querem falar. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, diz assim: Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios por entendido. Eu já contei isso aqui. Certa vez eu estava no setor público, eu trabalhava lá, sempre tinha aquelas rodinhas de pessoas, um falava uma coisa, falava outra, e eu ali só observando, né? Só observando. Aí chegou lá um vereador da cidade, também estava observando ali aquelas conversaiadas, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: Eu acho que você é o mais sábio que tem daqui, né? Eu falei: Por quê? Porque você é o único que está calado. Eu me lembrei desse texto aqui, né? Eu nem me considero. Falei, ele não sabe que eu não sou. Ele não sabe que eu não sou sábio, né? Eu não sou sábio. Só estou apenas calado aqui. Então, meus amigos, meus irmãos, eu vejo as pessoas. Me lembro que lá onde eu trabalhei também na Stock Car, aí eu vi as pessoas que queriam ser pastor, que era até. Falava, irmãos, aqui o irmão tem sabedoria. Falava desse jeito, né? Eu quero não sei o quê. Aí começava. Eles falavam. Se eles consideram que eu tenho sabedoria, mas não querem me ouvir, eles querem falar demais, então eu vou ficar quieto, né? Vou ficar quieto, porque quando a pessoa quer aprender alguma coisa, ela quer ouvir mais. Eu tenho por hábito sempre ouvir os mais velhos. Eu tinha um senhor de idade, que era um vizinho meu, eu gastava horas, horas ouvindo ele, né? As histórias dele. E ali eu aprendi muito, né? E no livro de Eclesiastes, capítulo 5 e o versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Na multidão dos sonhos, a vaidade. E assim também nas muitas palavras. Portanto, teme a Deus. Um dos indícios de temor a Deus é quando nós ficamos mais quietos. Por isso que aqui no próprio livro de Eclesiastes fala que quando nós se apresentarmos diante de Deus, seja poucas as nossas palavras. Esteja mais atento para ouvir do que para ficar falando, né? Como eu acabei de ler. A pessoa fala demais, tem um velho ditado que diz assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E é pura verdade. Então eu aprendi essas verdades sagradas aqui. Eu até me contenho em certas situações para não ficar abrindo a minha boca demais, quando não vale a pena. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós abrimos nossa boca, que seja para edificação. Para edificar. Porque na multidão das palavras, a vaidade, há coisas tolas. Por isso que a palavra de Deus fala que de todas as palavras tolas, vãs, vaidosas que nós dissermos, havemos de dar conta no dia do juízo final. Então, se você é do tipo de pessoa que fala demais, tem pessoas que falam, eu falei tanto, né? É verdade, você está falando demais. E não se toca e continua falando. Eu acho interessante isso. Já observei muita gente. Eu acho que eu falei demais, né? Aí ela não para, ela continua. Ela sabe que está falando demais e continua, né? Então, como eu acabei de ler aqui no livro de Eclesiastes, para nós temermos a Deus, vamos tomar cuidado com o que nós falamos, com a nossa língua. Vamos falar pouco e ouvir mais. Por isso, que o velho ditado disse: Deus deu dois ouvidos e uma boca. Quer dizer, que tem que prevalecer mais é o ouvir do que ficar falando, né? Até nas orações. Jesus mesmo falou quando ensinou lá:
Não pelo vosso muito falar que você vai ser ouvido. Não é pelo seu ficar blá, 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 falando muito que você vai ser ouvido. Que Deus possa instruir teu coração, tua mente. Se você fala demais, pega esses textos aqui que eu acabei de mencionar. Fala, Senhor, eu quero aplicar isso aqui na minha vida. Para mim começar também a fazer parte do temor do Senhor. Para que eu comece a ter sabedoria também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus faça nós entendermos essas verdades espirituais em nome de Jesus. Amém.